Podemos? Desculpe mais uma vez aqui, mas a espiritualidade pediu, faça. E eu sou obediente. Fiz. Eu peço compreensão da área médica, que eu vou entrar numa área que não é minha, né? Eu, na parte espiritual, a minha praia é trabalhar com desobsessão, ou apometria. Mas a área médica, eu vou ter que entrar porque eu preciso fazer uma comparação do que nós vamos ver daqui a pouco, entre o que o Espiritismo fala, desde 1800 e algumas coisas, e nós ainda provavelmente não captamos. Então, vamos ver, ok? Lixo mental. Lixo mental. Será que tem? Aqui dentro está cheio de lixo? A gente tem que fazer o quê? Uma vassourinha aqui, enfiar no ouvido aqui, passar para cá? Nem com cotonete não sai. Então, vamos ver. Vamos ver essa pergunta, eu estou na frente aqui. Essa pergunta está no Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, na Doutrina Espírita. Pergunta 909. O homem pode sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Pode? Tá, a resposta está lógica, né? Dava para responder sim. Mas como? E às vezes com pouco esforço. Olha o que a espiritualidade disse. Os espíritos disseram que a gente não precisa fazer muito esforço para vencer os nossos erros, as nossas mazelas, não, tá? Mas o que falta, como são poucos os que se esforçam para isso, e o que falta é só a nossa vontade. Vamos ver se isso é fato. O que está acontecendo nessa cena? Ele está fazendo, né? Mas olha bem no olho dessa senhora. Está alegre? Está triste? Está alheia? Alheia. Alheia a tudo, não é? A gente quer ficar um dia como ela? O que seria isso? Alzheimer. Matar a charada, não é mesmo? Então, tá bom. O que é o Alzheimer, então? É o nome dado a uma doença degenerativa que atinge uma região específica do cérebro. Essa região é responsável pelo nosso aprendizado, para lembrar o que nós aprendemos. Então, o aprendizado passa pelo lobo frontal e vai até a área, ser arquivado na área da memória, que é lá no hipocampo. Alguns termos médicos vão ser ditos, mas o espírito que nós vamos tirar dessas letras é mais abrangente, ok? Não se preocupe se não gravarem os nomes. Então, o Alzheimer ataca esse hipocampo, onde existe a área da memória, e ele começa também aí inviabilizar as nossas ações e forjar também novos aprendizados. Por isso que a gente vai, com o Alzheimer, quando começa, vai perdendo a capacidade de memorização. Vamos ver aqui as fases da doença. Para a fase inicial, a gente tem lapsos de memória, mudanças de comportamento, às vezes está introvertido, de repente você está lá nervoso, né? Está alegre, perde o senso de direção, também fica comprometido, tem atitudes mais agressivas do que o normal, tem uma dificuldade em fixar novas informações, pega uma teimosia maior do que o normal, tá? Na fase intermediária da doença, a gente perde a memória intermitentemente, assim, né? Fica repetindo infinitas informações, né? Às vezes você fala uma coisa, a pessoa torna a repetir, e torna a falar, e acha que já falou, né? Isso já está no meio do caminho, tá? Estranhamento, né, constante da própria casa, já começa a perder assim, a noção de que se mora ali, quem é a pessoa que está ali, mas de repente vai agravando essa situação. Vai dando uma alternância nos momentos de lucidez, dando confusão mental,
tem muito estresse, agressividade, dependência física, o vocabulário fica meio assim, esquecido, né, os óbvios. Aí quando já está bem mais grave a doença, entra como uma dependência física mesmo total das outras pessoas que moram com ela. Para andar e para falar fica complicado, não reconhece as pessoas, infecções aumentam, a deglutição complica, surgimento de feridas, escaras, porque fica muito tempo deitado. E a gente quer ficar assim? Eu acho que vamos ter algumas receitas aí pelo caminho. Olha como é o nosso estado normal do nosso cérebro. Esse já está com comprometimento leve e quem tem Alzheimer já está assim, bem comprometido. Aqui também, olha, vai perdendo o tecido cerebral. As médicas aí da plateia, por gentileza, se eu falar alguma coisa errada, me corrijam. Dá tempo ainda, né? Pode me corrigir na frente, porque eu sou apenas uma pedagoga que está tentando falar da área de vocês, tá bem? Normalmente, os neurônios que ligam, né, os conhecimentos e vão formar os caminhos do nosso conhecimento, eles são assim normalmente, mas quando estão com Alzheimer, começam a aparecer outras placas, emaranhados, e assim vai. E no final de tudo, acontece uma dependência total, incontinência urinária e fecal, a tendência em assumir só a posição fetal, né? Fica mais mudo do que o normal, é restrito a uma poltrona, vai ficando aquele olhar esgazeado, como nós vimos a senhorinha, presença de escaras, né, as úlceras, perda de peso, né? Eu que estou perdendo peso, mas ainda não estou esquecida não, né? E aí vem. Aí no final é a morte, né? Infelizmente, a morte física também. Muitas pesquisas surgiram, graças a Deus, ninguém quer ficar doente de Alzheimer. Então, os cientistas estão buscando respostas para isso, não é? E aí, o que eles ficam? Buscando em laboratórios, fazendo as pesquisas deles. E antes se falava assim, que quanto mais velho vai ficando esquecido, mas não. Porque veja só, eles já detectaram que também jovens estão acontecendo esse início de doença, tá? E os prognósticos, se esses prognósticos continuarem assim, dessa forma, em 2050 serão 20 milhões de doentes de Alzheimer. Pensa nisso. E o caminho para achar, diagnosticar e tratar essa doença, a doença do mal de Alzheimer, na fase inicial, bem entendido, que é quando já chega já numa fase mais terminal, eles têm uma complicação maior, né? Os cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro conseguiram fazer uma pesquisa que consiste em restabelecer a comunicação desses sinais nervosos, dessa interligação, né, dos neurônios, que foi interrompida e restaurar a memória. Isso na fase inicial, tá? É como pôr de novo em pé linhas de transmissão que foram derrubadas e restaurar todo o funcionamento do cérebro, tá? O alvo do estudo desse pessoal do Rio de Janeiro não foram esses neurônios, mas outro tipo de célula. A célula é chamada, uma célula secundária, chamada astrócitos, né? Esses astrócitos que permitem o cérebro comandar, então, o organismo enviando mensagens de comando. Pensa lá, de repente, você esquecer que você fez o doutorado. De repente, o seu conhecimento do mestrado já foi embora. Esquece quem mora com você, não é fácil. Então, é melhor a gente começar a prestar bastante atenção no que nós estamos fazendo, né? No dia a dia, tá bem? Será que nós podemos evitar isso? Sim. Somente o córtex cerebral, que tem bilhões de neurônios, consome 1/4 das calorias do nosso corpo. Olha quanta energia o nosso cérebro gasta, né? Em um homem de 70 quilos, com uma dieta de 2.000 calorias,
500 calorias são só para alimentar o córtex cerebral, sem precisar fazer exercício, pensa lá. Aí, mas a gente precisa fazer exercício, continue, tá? Todo esse trabalho que realizamos vem dessa queima de energia que vai gerar sujeira aqui dentro. Pode passar o cotonete que não vai sair, não é? Vamos ver que tipo de sujeira é essa. As células também acumulam sujeira na queima de energia, né? Um exemplo, a gente faz um churrasco para 2 pessoas, ali tem aquela sujeirinha básica. Mas se você fizer para 20 pessoas, a sujeira lá é grande, não é? No caso aqui também não é pequeno, não. Para chegar, perder os comandos, não é? Então, essas pesquisas descobriram que a causa do envelhecimento não era o tempo de vida, não era porque nós estamos velhos, mas a quantidade de resíduos que a gente tem dentro do cérebro, a sujeira que essa célula acumula, tá? Quanto menos resíduos acumularmos nas células, nós vamos continuar mais jovens. Vamos ter que descobrir como é que não se acumula essa sujeira. Não é fazendo churrasco, não é? Bom, e o envelhecimento vem da quantidade de resíduos, né? As sujeiras que nós acumulamos. Então, se a gente continuar acumulando resíduo, os lixos, a gente vai envelhecendo. Por isso que eu estou com essa cutis, olha. Vamos parar um pouco só para rir, não é mesmo? Cheia de ruga e falando da cutis, né? Neurologicamente, os cientistas perceberam que a capacidade do neurônio dos humanos é exatamente a mesma em qualquer idade, tanto nos jovens quanto nos mais velhos. Basta saber o que fazer. Tem várias dicas aqui. Os cientistas descobriram que a capacidade de aprender de uma pessoa de 70 anos é melhor do que alguém de 15, porque ele tem muitos caminhos já preparados no nosso cérebro. Quanto mais velho, mais experiência, não é? O jovem ainda está aprendendo, buscando aprender, então ele ainda está formando caminhos, por isso ele fala isso. A capacidade em termos bioquímicos é a mesma, porém o rendimento de alguém de 70 anos é superior. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser, não é mesmo? Então aí, por exemplo, uma mulher foi em uma loja, comprou um computador, tá? Só para ter uma comparação. Comprou um computador lá e o vendedor falou, olha, esse aqui tem uma capacidade de X e faz isso, faz aquilo, abre até 54 arquivos de uma vez. A mulher comprou e levou para casa. Chegou lá em casa, abriu tudo que podia, da capacidade do bichinho, né? Aí o computador ficou lento. Ah, me enganaram. Ligou lá na loja e falou, opa, que isso? Vocês me enganaram. Ó. Aí o vendedor só falou, a senhora esqueceu que a senhora abriu todos os arquivos ou a senhora não abriu os 54? Eu abri os 54, então feche e abre um de cada vez, 2, para ir podendo usar. A capacidade do computador é imensa, é muito boa. Então vamos fazer uma analogia conosco agora. Uma pessoa de 15 anos está na aula de matemática para aprender equações do 2º grau. Ela não tem nada ainda de equações, então, o que ela tem na cabeça? Nada, está livre, tá? E nós, outra pessoa de 50 anos também quer entrar no mercado e já sabe equação de 2º grau, né? Foi lá reaprender, mas chegou lá na escola, o que ela ficou fazendo? Meu Deus, esqueci de desligar o ar, esqueci de desligar o fogão, será que eu fechei o carro? Será? Meu Deus, e meus filhos? O que está acontecendo com eles? Quantos arquivos ela abriu ali na hora da aula? 54 ou mais, não é? O que aconteceu com a memória dela? Ficou lenta, não é? E começou a fazer sujeira. Não ficou? De tanta coisa ali? Se eu estou errando, por favor. Isso é o que dizem, são os cientistas que informaram, tá bom? Então, qual é o problema ali? A mulher tinha toda a capacidade de reaprender toda a equação de 2º grau, porque ela já tem esse caminho. Era só relembrar, enquanto o menino ainda ia estudar. Tem algum problema aí? Tem um problema. Ela abriu 54 arquivos do computador da cabeça dela.
falta de foco é um dos primeiros problemas que a gente tem que cuidar. Falta de foco naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos realizando, tá? Quanto mais idade, mais eficiência, até porque os neurônios não envelhecem. E tem muito mais conexões sinápticas, aqueles caminhos, né? Processa mais rápido, sem se prestar atenção no que está fazendo. Prestou atenção, é fácil para relembrar, é fácil. Quando se tem muita coisa na cabeça, aí a gente fala, eu estou velha mesmo. Não é. É falta de foco, de atenção naquilo que nós estamos fazendo. O neurônio queima muita energia, produz resíduos em grande quantidade quando estamos sem foco, né? Pensando lá nos porquês. E aumentando os lixos, né? E ele pode vir a morrer. Esse neurônio pode vir a morrer. E o caminho aí, sim, se perde. Tá bem? Se o neurônio morrer, acabar todo, a gente acaba se perdendo também, até morrermos. E para evitar isso, os neurônios precisam de um sistema de coleta desse lixo que a gente armazena dentro da cabeça. Mais eficiente para a retirada desse lixo que a gente vai acumulando, 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 só com esses pensamentos. Será? Será? Será que eu deixei? Né? Sem foco, tá? Primeira palavrinha, sem foco. Os cientistas descobriram que, então, esses astrócitos ficam ao redor dos neurônios. Olha o neurônio bonitinho aqui, ó. E é um do ladinho do outro, vai formando caminho, né? Por isso que sempre é bom fazer aquela malhação cerebral que eu falei uma vez aqui, posso até repetir, né? Se você costuma abrir sua casa com a mão sempre direita, com a chave, né? Com a mão direita, abra com a esquerda. Né? Se vai por um caminho sempre para a casa do seu trabalho, a sua casa, troque o caminho, vai por outro. Temos que fazer novas sinapses na nossa cabeça, novos caminhos, para a gente, quando precisar do outro caminho, que é aquele que morreu, a gente tem outro caminho já. Liga o chuveiro com a mão esquerda, anda de ré um pouquinho, né? Sai do banheiro meio assim, né? Cuidado para não tropeçar, não é mesmo? Anda dentro de casa com os olhos fechados, vai fazendo treinamento para arrumar isso aqui melhor dos dois lados, né? Onde nós paramos? Tá. Então, eles descobriram que os astrócitos ficam ao redor dos neurônios e com a função de recolher esse lixo produzido e escoar. Eles vão lá, pega e escorre, né? Escoá-lo, retirá-lo de lá, através do líquor, se não me engano é isso, e da linfa, para que os neurônios possam sobreviver. As pesquisas mostraram que em pacientes de Alzheimer, com Alzheimer, esses astrócitos que limpam os neurônios, que limpam os lixos, eles eram menores do que as demais pessoas. E quanto mais a doença avança, mais os astrócitos diminuem. Por isso que eles vão ficando esquecidos. Os astrócitos têm uma substância que ajuda na plasticidade dos neurônios, dando sustentação a eles, porque retira o lixo dali. Então, esses astrócitos, eles reformulam aquele caminho, retirando a sujeira, fazendo uma faxina, né? Fazendo essa faxina nesses caminhos, tá bom? E toda vez que a gente aprende alguma coisa, o neurônio muda e se refaz, aprende novos caminhos, né? Ele dá uma pausa e continua. Quando este lixo está em excesso no em nossas células, né? Neuronais, os astrócitos perdem a capacidade de produzir a substância e o neurônio perde a plasticidade. Quer dizer, ele não se reformula se o lixo for em excesso. Ou a capacidade de mudar também, de aprender, é perdida. E aí morremos com esses neurônios, perdemos caminhos de aprendizado. O problema, então, do Alzheimer é o quê? Nós produzimos lixo mental aqui, ó, vamos apontar. A gente faz isso? A gente tem? Pois é. Nós temos lixo acumulado nos astrócitos. Vamos ver uma das causas, tá?
o que causa esse lixo? Alguém aqui é calmo? Não se preocupa? Vida boa, tranquila? Vive por antecipação? Ninguém vive por antecipação, tudo aqui, só eu e meu marido que vivemos por antecipação. Todo mundo se preocupa? Tá, vamos entender por quê, então, o que a gente tem que fazer para não se preocupar tanto, não é mesmo? E o que gera, então, lixo mental? Uma das é a preocupação. O que é uma preocupação, então? Na realidade, preocupação quer dizer aflição, imobilização do presente por causa de um suposto fato que poderá acontecer, ou ainda uma suspeita de que uma decisão poderá causar ruína ou perda. Suposto. E olha onde está. Num livro maravilhoso de Hamed, As Dores da Alma, recomendo, tá? As Dores da Alma, na lição da preocupação. Isso poderá ser evitado? A gente pode evitar isso? Essa preocupação toda? Tá bem, então, quem conhece Emmanuel? Foi mentor do Chico, protetor, amigo espiritual, né? Muitas e muitas encarnações, e nessa última encarnação do Chico Xavier, Emmanuel, que já reencarnou, falou o seguinte: é o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. Então, quem é que faz o inferno na nossa vida? Nós mesmos, não é? Então, se Emmanuel já tinha dito isso, que é um espírito de luz, podemos acreditar. Tem um livro chamado Os Mensageiros, também receito e recomendo a todos lerem esse livro. Muito prático, muito fácil de ler. Quem não gosta de ler, também tem videozinhos, capítulo a capítulo, no YouTube, chamado O Espírito da Letra, Os Mensageiros. O André Luiz Ruiz disseca o capítulo, dando sugestões, trazendo para o dia de hoje o que foi dito lá em 1940. Esse livro foi publicado em 1940. Tá? Indubitavelmente, a criatura humana, vive mergulhada em torno das suas criações mentais, que são provenientes dos tipos de ondas e vibrações emitidas pelo próprio espírito e que são exteriorizadas pelo nosso cérebro físico através dos nossos pensamentos. Então, preocupação está ali também, não está? Falta de foco está ali também. Alguns estudiosos chegam a dizer e a afirmar que somos o que pensamos, que nossos pensamentos são determinantes em nossa vida. Então, que inferno que é que a gente está? O nosso, é o nosso pensamento, né? Então, não existe inferno, existe pensamentos errôneos, pensamentos maus, pensamentos equivocados e que podem ser corrigidos se a gente quiser ter saúde mental, né? Pelas ondas mentais, já li isso aí, né? Pensamento é força criadora, é energia, modela as paisagens mentais conforme a faixa psíquica em que estagiamos. Por esse motivo, atraemos para nós aqueles que vibram com os mesmos gostos, com os mesmos desejos e aspirações e, naturalmente, nos vinculamos àqueles que sintonizam no mesmo padrão vibratório em que estamos mergulhados. Quer dizer, além da gente pensar errado, não ter foco, sofrer por antecipação, se preocupar à toa, ainda a gente arrebanha espíritos que estão por ali passando, que pensam como nós e ficam do nosso lado. Aí sim o circo pode pegar fogo, né? Aí que as coisas pioram mais. Aí se revoltam contra Deus e um monte de outras coisas que a gente advém de uma tristeza, de uma raiva, né? De uma situação dessa. E Deus é justiça. Justiça divina que nos deu a reencarnação para a gente corrigir isso tudo. Então, se a gente se concentrar
a gente vai precisar ter uma vida reta, né? Mais ilibada, vamos dizer assim. Esse escritor chamado John Goethe, diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Saiba eu com que te ocupas e saberei também no que te poderás tornar. Olha o que esse escritor está dizendo. E o Divaldo Franco disse o seguinte, que ele até está trocando essa primeira frase aqui. Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. O Divaldo fala, diga como você é, que eu vou te dizer com quem você está andando. Não é? Não acabamos de ler no livro ali agora, nos Mensageiros, que a gente atrai aqueles irmãozinhos que estão pensando como a gente? Aí depois fala que a vida é isso, a vida é aquilo, né? A vida é boa, nós é que não sabemos usufruir dela. Outro livro, Sinal Verde, do Chico Xavier, escrito por André Luiz, um médico, né, ditado pelo espírito de André Luiz. Como você pensa, você crê, e como você crê, você será. Já ouviram falar assim, que pessoas negativas, tudo acontece de errado com elas? Ela é negativa, ela está atraindo o negativismo para ela. Então, a gente tem que ser mais positivo, por mais que ainda estejamos passando tristezas e, vamos dizer assim, lamentações difíceis, né? Problemas difíceis, experiências difíceis na nossa vida, devemos, né? Agradeçamos a Deus por estarmos passando ainda por aquela dificuldade, porque ela é o teste para nos impulsionar para um dia melhor, para uma evolução maior, para sermos mais felizes e evoluídos, sairmos daqui melhores, né? Então, qual é a diferença entre ocupação e preocupação? A gente disse assim, que aqui todos nós somos preocupados. Que tal então trocarmos para ocupados? Vamos começar a nos ocupar? Estamos ocupados dirigindo, tá? Tá lá um exemplo. A gente presta atenção nos pedais, né? Se você não prestar atenção que você está pisando ali no acelerador, você acaba estragando com o carro, fazendo coisas, perdendo ainda o controle do seu carro, não é? Você está lá dirigindo, então, numa velocidade de 110, né? Normal, prestando atenção no retrovisor, quem vem vindo atrás, quem vem vindo à frente. De repente, você começa a pensar, olha para o céu, vê aquele céu limpo. Será que pode cair um meteoro aqui? Já pensou cair aqui nessa avenida, nessa rodovia que eu estou? O que eu faria se caísse um meteoro? A gente pode segurar um meteoro? Não, aqui não cai não, aqui não. Pode segurar? A gente pode fazer alguma coisa para evitar que o meteoro caia ali? Se ele quiser cair, ele não vai cair? Vai cair, independente se eu estou preocupada ou não. Não é melhor a gente se ocupar do que está fazendo do que ficar pensando se o meteoro vai cair? Numa doença, eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali, né? E levanta, todo dia tem uma dor. A gente vai ao médico para ver o que é que está acontecendo? Ou já vai direto na farmacinha e já compra lá um remédio, já toma uns Dorflex para tirar a dor? Qual que é a preocupação ali? Qual que é a ocupação? Não é buscar saber o que é que você tem para se medicar? É a mesma coisa, né? Não vai cair um meteoro lá. Se cair, é porque a gente tinha que passar por aquele meteoro aquele dia. Então, deixa o meteoro no lugar dele e vamos nos ocupar de outras coisas, né? Então, a gente não pode evitar, não é mesmo? Isso se chama lixo mental, porque eu estou preocupada com uma coisa que eu não posso evitar. Se eu puder evitar, eu vou lá e me ocupo, e vou lá e faço alguma tarefa para que eu consiga arrumar aquela situação da preocupação. Eu não posso só ficar preocupada, porque se eu ficar só preocupada, eu estarei acumulando lixo mental. Então, a ocupação é tudo que você está fazendo e pode realizar tranquilamente. Preocupação é ocupar o cérebro com algo inútil, sem poder dar conta daquilo. E isso um monte de outras coisas.
tem um monte de preocupação com o filho que está na escola. Ah, mas será que ele vai sair da escola e vem, né, está chovendo? Ah, pega o carro, vai lá buscar o moleque, é mais fácil, né? Então, toda essa preocupação gera lixo mental. Mais um livro, No Mundo Maior, do Chico Xavier. Eu estou citando vários livros que é para fazer propaganda mesmo, tá? Que é para ninguém ficar sem pegar o livro e ler, porque isso aqui é apenas 1% do livro, nem isso, 0, alguma coisa. É para a gente buscar mais conhecimento. Então, nesse livro, No Mundo Maior, o André Luiz era o médico espírito que estava ditando para o Chico Xavier. E André Luiz questiona o Calderaro, que é o mentor espiritual de lá. Questiona ele se a nossa mente, a mente do desencarnado, de quem já morreu, pode adoecer, e ele recebe a resposta de que sim, a mente do espírito desencarnado pode adoecer, pois a maldade deliberada e o ódio criam vermes mentais, os quais afetam o perispírito. O espírito está envolto com um perispírito, onde se registra tudo, lembra? De vez em quando as palestrantes falam assim, sobre o perispírito aqui. É o nosso envoltório do espírito, que dá essa forma para esse corpo que nasceu, e tem todos os registros nele, como se fosse um HD de computador. Tudo que eu fiz de bom e que fiz de ruim está registrado ali. Então, o espírito morreu e foi para o outro lado, continua ainda adoecendo, se ele continuar com o ódio, criando esses vermes mentais, que nada mais, nada menos que é lixo mental também. No nosso caso de encarnado, a mente desvairada emite forças destrutivas que se podem atingir os outros. Então, a nossa mente é muito poderosa, a gente com o nosso pensamento enfermiço, de raiva, com a nossa força mental ruim, a gente consegue atingir o outro se o outro estiver desavisado, não estiver em oração, preocupado. Mas antes de chegar lá, antes de atingir o irmão, olha o que acontece. Atingem, em primeiro lugar, o cosmo orgânico de quem emitiu. Então, o meu pensamento desce, passa por todas as minhas células e enfermiza minhas células para depois sair, atingir o outro. Pensa lá, então a maldade que a gente está fazendo para o outro, primeiro a gente faz para a gente. Não é pior, então, pensar ruim, pensar mal de alguém, né? Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura. Olha aqui. Desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Olha só, a mente dele, o cérebro enfermo, descia todas essas mazelas, essa força mental, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Isso representavam-se na pleura, invadiam os alvéolos e daí passavam ao coração. Esse aqui não é, esse é um slide pronto, esse hífen está errado. Influenciando as trocas sanguíneas. Pensa lá, como a gente se mata e a gente não sabe. Aí vai no médico, o médico não acha o nosso problema, porque está aqui, doença psicossomática. Não é? Os médicos podem me dizer isso, não é? Essa irmã, ela é a mentora, Joana de Ângeles, é mentora do Divaldo Franco, aquele que falou, diga-me quem é, que eu vou dizer com quem você anda, né? Quem guarda rancor, coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermando, se enfermando, né? Então, mais uma afirmação de uma mentora espiritual falando que o problema está em nós. Joana de Ângeles também, ó, que é a mentora do Divaldo, disse o seguinte: quem acumula mágoas, coleciona lixo mental.
e altas cargas vibratórias negativas que exteriorizam mau humor e azedume. Então, se tem mágoa de alguém, joga essa água fora. Porque tomar a má água da mágoa é tu pegar um copo de veneno, tomar e achar que o outro vai morrer. É a mágoa. Tá aqui, ó. E além do que, acumula também. Além do que, lixo mental no cérebro, correndo sério risco de Alzheimer. Lembra do começo? Mais um pouquinho. Esse livro, excelente para todos os médiuns lerem, chamado Diversidade dos Carismas. O nome do autor é Hermínio de Miranda. Excelente, é um livro recomendado para todas as pessoas, independente se tem mediunidade ostensiva ou não. Leiam, não é pequenininho, tem na biblioteca vários livros desses aí, e eu recomendo que procurem entender o que é isso. Tá? Vejamos o que o insigne pesquisador disse a respeito sobre do nosso tema. Somos supercomputadores, somos inteligentes e dotados de livre-arbítrio. A gente faz o que a gente bem entende, não é? A gente tem o livre-arbítrio para isso. Programados para alcançar a paz e a felicidade preconizada por Cristo. A promessa de Jesus era que a gente viesse para cá e conseguisse ser feliz. Por que a gente não consegue ser feliz? Por quê? Será que a gente não acumulou tanto lixo mental aí que tá nesse looping girando aqui dentro? Mágoas, ressentimentos, rancores. Essa felicidade está dentro de nós. Isso foi Jesus que disse, né? E cabe a nós realizar essa felicidade. Porém, nós temos um problema nesse caminho. Permitimos que o lixo mental se instaure, ou se instaurasse, em nossas vidas e em nossas memórias espirituais, acarretando milênios de atraso evolutivo. Milênios. Não é só dessa vida que a gente está trazendo lixo mental. De vidas passadas. A gente já nasce com o lixo dentro de nós. No cérebro perispirítico. Lembra do que nós vimos lá? Dos desencarnados e encarnados? A gente se enfermiza na espiritualidade também. Então, a gente pode nascer já com lixo mental. Veja só. Né? E que tipo de lixo é esse? Né? Tudo o que você pode imaginar. Ódio, inveja, intolerância, todas as nossas más inclinações. Então, nós temos que descobrir quais são elas. Né? Nem sempre a gente percebe que está instaurando lixo mental dentro de nós. Quando você pega um livro ruim, né? Um livro de guerra, às vezes você não é chegada numa guerra, ou um lixo mesmo, um livro bem pornô, né? Fica contando piadinhas vulgares, está acumulando lixo mental. Um filme ruim também, pornográfico, um filme violento, tudo isso acumula lixo mental, né? E isso se torna até uma morbidez espiritual. Então, quem é ansioso aqui? Ninguém, só eu. Ansiedade também. Acumula-se lixo mental. E olha o que causa no nosso físico. Dor no peito, dor de cabeça, formigamento, tontura, palpitações, alterações gastrointestinais, ida, né? No banheiro a noite inteira, fica lá de rei, de rainha, né? E um monte de problemas, né? E os mentais, os psíquicos, o que a ansiedade estraga em nós? Insônia, irritação, tensão, inquietação, eu não sei o que eu tenho, e fica lá, e pula para cá, e senta assim, e busca, e puxa a perna, né? Inquietação, perda da concentração e uma imensidade de efeitos. Isso não só Kardec fala, nem só Jesus.
Outro ponto negativo, como funciona a fofoca? Fofoca também é lixo mental. Você viu fulano, comprou outro carro mais novo ainda. Tá podendo, hein? Aposto que nem vai conseguir pagar o IPVA. Né? Um julgamento desnecessário, não é? Você viu a vizinha? Já tem 4 filhos, está grávida de novo. Onde já se viu tão pobre, nem se cuida, não sabe que o governo dá camisinha por aí, por que não vai? Não é assim? E vai. Vão todos passar fome. Ai, tenho pena desse povo pobre. Isso acontece. Eu já assisti gente falando assim. Eu estou reprisando no termo que eu ouvi. Bem no tom também, assim. Você viu? Assim, bem? Eu falei, vi. Vou falar o quê? Só que aí eu tentei descobrir quem era a pessoa e nós fizemos alguma coisa, a casa fez. Né? Então, o que a gente tem que fazer para não ficar somente nessas fofoquices, né? Essas maluquices de gente que não sabe o que tem que falar na vida? Né? O que a gente tem que fazer? Agir, né? Eu não preciso só ficar fofocando e passando. Vamos lá, tá sabendo quem é? Vamos lá, arruma a roupinha, vamos levar a roupinha para a pessoa. Né? Há pouco tempo a CELP fez para uns haitianos, que a mulher grávida não tinha nem emprego, não poderia trabalhar. A CELP fez uma campanha, fizeram, né, para o lar dos beneditinos, o albergue. Então, isso não é preocupação, é ocupação. Vamos lá buscar se ocupar de quem está precisando, vamos levar o que eles precisam. Se a gente não pode no momento, dá o ombro. A maior caridade que eu vejo é a doação do nosso tempo. Quando a gente doa o nosso tempo para alguém, você faz uma pessoa feliz e você se sentirá muito mais feliz. Então a boca fala, está na Bíblia, ó, Lucas 6,45. A boca fala do que está cheio o coração. Não é? Então, se a gente tem o coração cheio de fofoca e um monte de outras coisas, preocupações à toa, é porque a gente tem isso dentro de si. Isso é bíblico. Não estou falando de espiritismo, é Bíblia. Né? E o Augusto Cury, um médico e psiquiatra, psicoterapeuta também, escritor, ele disse o seguinte: todos os dias o eu deve se esvaziar do lixo mental. Está vendo como não é só o espiritismo que fala para se esvaziar de lixo mental? Não é só o espiritismo que fala para a gente não fazer as coisas erradas? Não só igrejas. Augusto Cury também, psiquiatra lá. Ó. Conserve a mente limpa. Vamos fazer a faxina da velhinha aí, ó. Tirar o ódio, a vingança, soberba, orgulho, mágoa. Soberba também. Eu sei fazer palestra, venho aqui e falo nada. Não sei fazer nada. Venho aqui ler slide. Então, nunca eu posso dizer, eu sei, eu faço. Isso é soberba. Né? Por isso que eu falei, eu vou tentar falar de uma área que não é minha. E estou tentando, estou lendo e tentando acordar, não só a vocês, a mim primeiro. Que eu já li esses slides bem umas 50 vezes. E os espíritos pedem para a gente se ocupar, por quê? Porque a gente tem que fazer o seguinte, ó, Chico Xavier, o que eu penso ser mais importante é poder sair desta experiência, desta vida, melhor do que quando eu cheguei aqui. A gente tem que sair melhor, tem que evoluir. Não basta ficar lá, eu vou fazer meia boca, meu trabalho. Não, a faxina é interior, é de cada um. Né? E quanto mais rápido nós fizermos, mais evolução a gente vai buscar. E muitas vezes, a gente, como disse o Chico, a gente ultrapassa 2, 3 encarnações sem ter que nascer. Então,
como se conhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão? Não precisa ser só espírita, essa frase serve para todos. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Então vamos fazer os nossos esforços. A gente precisa fazer esse esforço. Se buscar, olhar para dentro de si e sair dessa vida, melhor do que quando aqui a gente entrou. Então, a gente já sabe disso, de tudo isso que nós falamos, desde 1940 ou até antes, desde 1800 e pouco. Mas quem é da nossa idade, vamos dizer assim, quem está lendo os livros do Chico, os livros são de 1940 em diante. A gente já sabe de tudo isso. E o que nós fizemos com isso? Com esse conhecimento? Hã? Olha lá, ele psicografou na década de 30, 40, né? E ele trouxe 400 e poucos livros com mensagens e textos para a gente aprender. As pesquisas dos cientistas só vêm confirmar, então, que André Luiz falou lá em 1940, que tudo que ele falou é rigorosamente verdadeiro, segundo as mais atuais tendências da neurofisiologia moderna. Nós estamos cuidando desse lixo mental? Nós continuamos a aumentar a quantidade de lixo em nós? São perguntas que a gente deve levar para casa para pensar. Essas preocupações com a vida alheia, fofocas, discussões sobre política, tá uma delícia essa época. Todo mundo discutindo política. Gente, eu não olho mais. Não olho, não discuto nem futebol, nem política, nem religião. Porque isso é um desgaste muito grande. Muito grande, não adianta. Então, política entra aqui também. Roubalheiras, brigas no trânsito. Ah, fulano cortou minha frente, não sei o quê, guerras. Adianta eu me preocupar com as guerras? Eles estão guerreando do outro lado do mundo, eu estou preocupada aqui. Ai, você já pensou se em 2019 acontecer a guerra? Não é assim, tem gente que falou isso para mim. Vai acontecer a guerra em 2019? Não, não é. Aí eu falei, eu não vou falar. Vai assistir os vídeos que estão lá na CELP, no site que o Oswaldo falou muito sobre isso. Os livros estão na biblioteca. Busquemos saber o que vai acontecer conosco nesse mundo que está evoluindo e nós temos que evoluir com ele, tá? Então, a gente só está aumentando o lixo mental. E o que a gente pode fazer, então, para se proteger contra o Alzheimer? Primeiro de tudo, sem tomar remédio, né? Primeiro de tudo, foco nas nossas atividades. Ocupar-se da nossa própria vida, da nossa saúde, do nosso bem-estar. Trabalhemos com amor, vivamos felizes. Esse trabalhar com amor não é só dentro de uma casa espírita, qualquer lugar, inclusive dentro de casa, bota uma musiquinha tranquila, vamos lavar louça, varrer calçada, né? Os homens vão trabalhar tranquilos nos seus trabalhos. Isso também ajuda muito, né? E se alguém está lá querendo enfermizar a tua mente, muda o foco, tá? Faça uma oração para aquele ser necessitado, tá bom? O trabalho resulta em saúde física, mental e espiritual. Agora vocês vão se perguntar. Vamos dar uns segundinhos aí para vocês olharem para dentro de si e fazer uma conta. Nesse dia de hoje, quantas horas vocês ficaram preocupados? À toa. Deu para perguntar já para si próprio? Conseguiram imaginar? Dava para resolver a questão que vocês ficaram preocupados? Porque a minha eu fui e resolvi. Eu já estava lendo mesmo, eu falei, eu tenho que aprender, não é? A mim, eu dou o direito de aprender, ao outro eu deixo por conta dele. O meu é um dever de aprender, né? Aí vem essa famosa frase que eu sempre repito, que destino não existe, né?
Lembra disso? Mas, até a gente se tornar consciente dos nossos atos, o inconsciente, aquilo que está lá, de outras vidas, os nossos instintos, irão dirigir a nossa vida, aí eles vão falar, é o destino. O destino quis assim. E não é. O destino não existe. Nós temos livre-arbítrio para mudar. Nós temos escolhas. Nós temos ensinamentos, temos como aprender, e temos a casa para ajudar, temos os pais, tem passe, tem fluido, tem um monte, tem igrejas. Então, a gente não precisa ficar preocupado. Então vamos nos tornar conscientes. Precisamos nos tornar conscientes do que nós somos, do que nós fazemos, da forma que nós pensamos. Com todos esses ensinamentos, acho que a gente pode aprender a melhorar um pouquinho. E não deixar o destino tomar conta. Nem chamar de destino aquela tragédia que pode estar acontecendo conosco. Já lá, bem antes de Jesus, mais ou menos uns 400 anos, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo de Deus. Sócrates. Quem conhece Sócrates? Eu sou fã dele. Toda palestra tem Sócrates. Porque se a gente se conhecer, conhece-te a ti mesmo. Conhecer o nosso consciente, não é? Que nós vimos agora mesmo. A gente vai começar a aprender que jeito a gente age. E a gente sabendo como a gente age, e conhecereis a verdade vai nos libertar. Quem disse isso? Jesus, está em João, na Bíblia. Então aqui não é espiritismo. E o nosso cérebro, que a gente se conhece só um pouquinho, é como isso aqui, ó, esse iceberg. A gente conhece isso aqui de nós. E muitas vezes nem isso aqui, conhece só a pontinha. E continua agindo, é o destino. E continua agindo, não, foi o destino. E vamos continuar nas fofocas, brigar por política, né? Brigar no trânsito. Será que vale a pena? Será que não é melhor falar com Sócrates à noite, na hora de deitar, e falar assim, meu amigo, orienta o meu mentor para me levar para as escolas espirituais. Peço ao meu mentor que me leve para ser útil na espiritualidade, para eu ser útil e não ficar aqui sonhando, porque quando a gente deita e dorme, o nosso espírito fica liberto, a gente sai do corpo. E se a gente não tem um mentor ali, para nos dar a mão e levar para ser útil, para estudar, para, né, trabalhar na espiritualidade, a gente vai por sintonia conforme a gente está pensando naquele momento. Se eu deitei e estou pensando, aquele filme, né, pornô que eu assisti, para onde eu vou? Para onde eu vou? Que sintonia eu estou quando eu assisti o filme? Eu vou para os antros. Então, por isso eles pedem para tirar essas... fica até meio beato, né, falar isso. Mas não, é sintonia mental. É lixo mental, tá? Mas cada um tem o livre-arbítrio. A gente só está dando o start, tá bem? Então, vamos voltar lá para a primeira pergunta de quando a gente começou. A pergunta 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? É difícil? Está difícil? Sim ou não? Não está difícil. Então, o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos esforços? Sim, e algumas vezes com pouco esforço. Se alguém quer chegar em você e quer fazer uma fofoca, dá licença, tá? Daqui a pouco eu volto. Pica a mula, sai de perto. Não dê ouvido. Quer discutir? Sai de perto. Muda a sintonia, sai de perto. E um monte de outras coisas. E olhe para dentro de si, né? Além do que, só falta o quê? A nossa vontade, tá? Chico Xavier, para encerrar,
nos deu um texto maravilhoso, que eu amo de paixão, essa última frase dele. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada de tua vivência. Então, somos nós. A quem a gente tem que policiar? Nós mesmos. Os nossos pensamentos. Então, não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa a si próprio. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta. Busca o bem e você viverá melhor. Agora, essa frase é demais. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora, hoje, a partir da hora que sairmos daqui ou de agora, do nosso pensamento de agora, começar a fazer um novo fim. Estamos aprendendo sugestões espirituais. Por que não somar aos nossos pensamentos? Não é? Muito obrigada. Sejamos como o peixinho. Vamos sair dessa massa pensante que está no mundo. Vamos ser diferentes. Por que não? Vamos ser diferentes. A gente não precisa ser igual a todo mundo, né? Aí fica aquela massa, né? Aquela manada, tudo pensando igual, né? Diz que tem uma síndrome da manada, né? Eu vi meu filho colocando no post hoje lá, que ele está começando a entender que existe mesmo a síndrome da manada. Todo mundo pensando igual e todo mundo vai cair no mesmo lugar. Eu não quero. E quem quiser vir comigo, tenho as duas mãos aqui para puxar. Aposto que a nossa equipe da CEP também vai ajudar a puxar. Não é? Vamos ou não vamos? Então, que Deus abençoe a vocês com uma ocupação maior, melhor. Ninguém dormiu, isso que eu gostei. Yeah.